Mostra aí a aliança que me mostrou. Aliança Falei que tá aqui. casada, mas tá errado, tá noiva. Tô noiva. Acho fofo falar noiva. Eu acho. Eu nunca sonhei com isso, tá? Eu acho no seu caso, porque vocês são muito bonitos. Eu não sei Cê se eu acho acha? noivo tão... Aquela coisa de noivar, você noivou? Não, então, mas eu acho que pra mim é bonito justamente porque eu nunca sonhei com isso, eu nunca tive essa vontade. De repente, quando eu vi, botaram um anel no meu dedo. Não, botar o anel e falar as coisinhas bonitas. Mas assim, você fez uma coisa, a família toda, Jurou, um evento. não. Então, essa que eu tenho pouco de... Não fizemos nada. Entendi. Foi no meu aniversário, inclusive, eu tava em Miami, eu acho, com uns amigos meus e a gente foi num restaurante. Ele tava muito ansioso, ele não ia pedir nesse dia, não ia pedir num restaurante, nada disso. Ele tinha planejado outras coisas. E você percebeu ele ansioso e não sabia o que era? Não percebi nada, eu tava insuportável no dia, porque eu sou chata. Mas era alguma questão de alguma coisa que tinha acontecido? Eu sou geminiana, vou do céu ao inferno em um segundo. Então, assim, é perto do Vitor, que é esse cara que eu adoro quando você elogia ele, porque ele é mesmo, e é bom que me lembra, sabe? Nossa Caraca, senhora. ele é muito fofo mesmo. Perto dele, eu sou muito chata. Ele é muito mais legal. Às vezes eu fico assim, caras, como é que você me aguenta? Eu tenho a mesma questão, meu namorado é uma pessoa muito melhor do que eu. Não é? É. E eu fico feliz. Mas será que a gente traz um movimento pra vida dessa... certeza. Né? Porque eles são mais... Ele é mais calmo. Muito mais. Então, acho que traz uma... um turbilhão, né? É uma montanha-russa ali. E tem um olhar de admiração, e tem uma coisa assim que às vezes eu fico... Aquele papo mesmo da mulher, né? Que a gente tá sempre se botando pra baixo. E a gente já teve eu pelo menos já tive vários relacionamentos felizes e vários infelizes também. Onde a gente fica se questionando mesmo. Caraca, será que eu mereço? Sabe? Sim. Será que eu não sou difícil demais? Dá medo de terminar? Porque quando vai aparecer outro que me atura? Tem umas coisas bem machistas dentro da gente. Ainda tá na gente, né? Claro que eu mereço um boyzão desse. Claro. Que escreve de batom no espelho, que me ama, faz declarações. Claro que eu sei que eu mereço. Mas aí foi isso. Aí ele tava nervoso no dia que ele pediu noivado. Não ia ser nesse dia, não ia ser nesse lugar, não ia ser nada. Mas ele falou, cara, eu preciso pedir logo no começo da viagem, porque senão eu não vou conseguir viver a viagem. Senão ele ia desistir, que você tava muito chata. Eu tava. Deixa eu pedir logo, me livrar desse negócio. Eu tava chata porque tudo que ele propunha, eu não queria fazer. Então era um feriado em Miami e tinham avisado pra gente não ir pra rua, porque era um feriado que às vezes podia rolar meio uma violência, assim. Uhum. Então ele, amor, vamos caminhar na praia. Eu, que praia, Vitor? Praia. Não dá, não é pra sair hoje. Você não viu que dá pra gente ficar em casa e tal. Aí ele propunha uma outra coisa. Lógico que não. Porque ele queria um ambiente pra poder te uma pedir coisa essa que eu não sabia, né? E aí o meu amigo, que a gente tava na casa, falou, cara, mas vamos jantar. Eu acho que no restaurante, né? Vai estar aberto o restaurante, acho que não tem problema ir nesse restaurante. O que tava rolando? Eu não lembro. Não lembro mesmo qual feriado que era. De lá, era uma coisa, obviamente, muito deles. E tinha uma coisa meio violenta que podia acontecer. Poderia ser perigoso. Então, tinha sido avisado pra não sair. Alguma coisa que tem lá em junho, né? Porque meu aniversário é 4 de junho, então é meio que era meio nessa época. Não é 4 de julho, não é junho. Não é o 4 de July. Não é o 4 de July. E aí a gente acabou indo nesse restaurante. Eu fui ao banheiro, quando eu voltei do banheiro, ele falou... antes de eu ir ao banheiro, ele falou, amor, vamos tirar uma foto ali na árvore? É um restaurante muito... Aí você, que árvore, Vitor? Foi isso que eu fiz. Que pentelha. Jura? Juro por Deus. Aí tinha uma árvore no meio do restaurante, fui eu, o Vitor, o meu amigo e o marido dele na época, né? Que eles se separaram. Acontece, tá, gente? Todo mundo Um beijo pra esse casal aí, que já tá bem essa hora. Já, tão ótimos. E aí, eu falei... Ele falou, vamos tirar uma foto ali na árvore. Ai, Vitor, que cafona, gente. A gente levantar e tirar uma foto na árvore. Por quê? O que ele ia fazer? O Elvis, que é o meu amigo, que é fotógrafo e tal, ia fingir que ia bater a foto. Todo mundo já sabendo. Ia filmar, a gente ia pousar ali, e aí ele ia me pedir, lindo. Ele ajoelhou? Ele ia ajoelhar ali, Entendi. né? Mas mesmo na cadeira, ele ajoelhou. Ele saiu um pouquinho da cadeira. Daí você não quis a árvore, calma. Não quis a árvore e fui ao banheiro. No que eu fui ao banheiro... Aí ele pensou, a única chance é quando ela estiver fazendo xixi, essa mulher tá insuportável. Aí eu fui ao banheiro. No que eu voltei do banheiro... Hoje eu sei, né, que eles estavam já confabulados e tal, com a menina do restaurante. Aí eu sentei, assim, todo mundo meio desanimado, e eu tentando, né, fazer aquele jantar ser legal. E aí veio uma sobremesa, assim, e aí eu vi que não era uma sobremesa normal, eram muitos bolos, era um prato lindo desses gigantes e uma caixinha. E uma caixinha, e eu, que é isso? Aí ele pegou, já meio que ajoelhou
E eu fico em choque, eu postei nas minhas redes sociais o vídeo, porque, né, aí o Elvis, meu amigo, né, tava filmando. Filmou. E aí foi assim. Você ficou, e o que você, na hora você já, tipo, é certeza absoluta, eu quero, você ficou tipo, eita, o que eu faço agora? Não tinha dúvida de aceitar. Não, igual o pedido de namoro eu não aceitei. Ah, é? Né, quando ele pediu. Você falou, vamos esperar um pouquinho. Foi. A minha história com o Vitor é bem isso, assim, era um sexo casual. Ainda mais que, né, ele é 9 anos mais novo do que eu. Então era algo que eu nem pensava em namorar. Um cara Foi tão mais na Bahia assim. que você conheceu? Não, eu conheci ele. É engraçado, porque assim… Fantasiei isso também, que vocês se conheceram em Salvador. Tudo inventado. Mas eu acho fofo foi inventado a vida dos outros. Às vezes a invenção é mais legal, né? Também tem isso. Não, mas vamos ouvir o original. Eu conheci o Vitor, eu tinha acabado de terminar um namoro, quando eu tinha 30 e poucos anos. E ele 20 e poucos anos. E eu fui, uma amiga minha querendo me botar pra cima, né? Falou, cara, vamos numa festa que o André, que era o namorado dela na época, ele trabalhava com eventos. Ela falou, vamos numa festa do Dé, vai ter um monte de gente, um monte de gatinho e tal, você vai se distrair. E você mal? Eu malzinha, porque assim, eu sempre tive um tempo pós-namoro. Eu nunca fui essa pessoa que… Existe bastante no meio artístico, assim, acho que na vida real também, é que a gente não conhece. Engata. Que já ou engata ou supera rápido. Eu tenho meu luto. Se eu termino ou se a pessoa termina comigo, eu não consigo engatar, eu não me interesso por qualquer pessoa. Eu sou chata pra me interessar. E normalmente eu me interesso por aqueles que ninguém tá afim, aí eu me interesso e aí fica todo mundo afim. Eu lanço pessoas. Entendi. Lancei muita gente. Você é uma early adopter de macho alfa. É, tipo isso. Entendi. Eu lancei muitos boys que me agradecem hoje em dia, não me arrependo de nenhum. Você lança a moda ali do Lanço tendência, da beleza. Ele era feio até 3 dias atrás. Isso, tipo isso. Entendi. Ou não pegava ninguém, eu tava desaplaudido. Mas não, namorou a Fernanda Paes Leme, pegou a Fernanda Paes Leme, alguma coisa tem. É bom. Entendi, é bom. É bom, eu me acho. Mas eu fui nessa festinha solta, assim. E eu já fui no carro, ele falou, a gente vai com uma turma. E o Vitor tava no carro. Só que ele era um menino de 22 anos. 22, 23. E você tinha 30. Eu já tinha uns 31, 32, nem lembro a idade direito. E ele já babando em você ali. E aí, quando a gente chegou na festa, em algum momento a Renata perguntou, e aí, não achou gatinho? Eu falei meio que bem dele. Essa minha amiga me deixou ali com ele uma hora. Fica aqui com a Fê um pouco que eu preciso ir ali. Aí a gente deu uns beijos. Então, era um cara que eu já tinha beijado há muito tempo atrás. Só que eu dei uns beijos, não tava muito bem ainda. Fiquei um pouco na festa e… Bola de fumaça, vazei. No que eu vazei, nunca mais eu vi. Porque eu morava no Rio, ele em São Paulo, bem mais novo e tal. Então nunca mais encontrei. Depois disso, anos depois, eu voltei a morar em São Paulo. Não agora, dessa vez. Eu tive um namorado que eu morei junto aqui em São Paulo também. E fiz uma turma de amigas. Essa turma de amigas, uma delas é prima do Vitor. Que é a Paty. E Paty falando pra mim, cara, fica com meu primo, quando eu terminei o namoro. Né? O primo já apaixonadinho em você. Eu falei, já peguei seu primo, Paty. Ele é muito novo, imagina, ele é super jovem, não tem nada a ver. Já rolou, ele tão afim de você. Então, o Vitor, eu sou o crush do Vitor desde aquela época. Nossa, há anos. E isso foi quanto tempo depois? Porque você tinha 30… Eu tinha 30, faz uns… Agora eu tô com 39, quase 40. Então, e vocês namoram há 2, 3 anos. Tá. Teve um hiato aí de uns 4, 5 anos, assim. E aí, um dia eu me reencontrei com ele sem querer. Era pandemia, tava aberto já as coisas, né, de vôlei, de você fazer esporte ao ar livre. Eu fui num domingo 8 da manhã. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Jogar vôlei com umas amigas. E quando acabou meu vôlei, uma outra turma ia entrar na quadra. Aí um amigo meu falou, nossa, olha os gatinhos ali. Aí no que eu olhei e vi o Vitor. Eu falei, nossa, como ele cresceu. Virou um homem. Virou uma mão. E aí a gente começou a… E ele deu uma esnobadinha? Não, ele me viu desde o início, fingiu que não. Aí quando eu olhei pra ele, eu quis chamar atenção, né? Aí botou um mamilo pra fora. O direito. Entendi, o direito, maior. Que é maior, tem um peito maior que o outro. Aí eu falei, oi, mentira. Eles estavam conversando e faltava alguém pra entrar pro futevôlei. E eu tinha começado a fazer aula de futevôlei. Eu vi eles falando meio distantes assim. Aí eu falei, se eu tivesse, né… Eu comecei agora, há pouco tempo, fazer aula. Senão eu entrava aí só pra ele me olhar. Aí quando ele me olhou, ele, Fê, aí, tudo bom? Já tinha me visto, ele assumiu depois pra mim.
E aí, logo depois, ele passou, assim, sem camisa, assim, depois de um treino. Tá me dando um calor. Não, e aí eu já tava tomando café com as minhas amigas ali no restaurante que tem. E ele foi falar com uma outra menina conhecida minha, que tava com filho. Aí ele pegou o bebê no colo e tal. Aí eu cheguei ainda perto, pegou o bebê no colo, sem camisa, pegando... Não, tudo crime gente, premeditadíssimo. Nossa, é tipo cena clichê. Aí a amiga me deu um tchau, eu levantei, fui lá falar. E ele aqui, oi, aí, como é que você tá? Tem visto minha prima com criança, né, no colo. Aí eu, cara, tenho visto, porque a casa da tua prima, né, tem um ar livre, né, então a gente se encontra às vezes lá pra fazer um jantarzinho, alguma coisa. Ele, vamos marcar. Eu falei, vamos sim. Voltei pra minha mesa, fui seguir ele no Instagram. Ele já me seguia. Na hora. Eu não seguia ele. Eu amo, não esperou nem 3 minutos. Eu não disfarço nada. Quando eu tô afim, eu nunca disfarcei. Eu sempre deixei bem claro. E aí eu, segui de volta. No que ele postou uma foto, repostou uma foto dele com a criança, escreveu babá por um dia. Eu falei, por 5 segundos, né? Tipo, já dei a minha cutucadinha, a gente começou a conversar e a gente se encontrou depois de alguns dias. E é isso, ficamos, eu já olhei pra ele depois de um tempo e falei, quer ir lá pra casa? Ele falou, quero. Tivemos uma noite esplendorosa, maravilhosa, e eu achei que ia ser isso. E aí? Ponto. Aí ele ficou ligando, cineminha. Não, aí ainda ficamos, ainda não nesse lugar do cineminha. Eu dei uma assustada, assim, uma fugida, né? Pra mim era só aquilo mesmo, então eu fiquei umas 2 semanas enrolando. Porque ele pediu em namoro, você falou não. E aí a gente começou a ficar, mas era fim de ano, né? Fim de ano você já tem o quê? Você já tem a sua viagem marcada, de Réveillon, você já tem, né, os seus combinados. Sim. Então a gente ficou umas 10 vezes antes dele viajar. Ele foi primeiro pra Fernando de Noronha. Ele ia pra Noronha até antes do Natal, ele ia passar o Natal lá. Então a gente ficou ficando, foi gostosinho e tal. E ele me chamou pra ir. Eu falei, não vou, eu vou pra Salvador. Já combinei tudo, os meus amigos vão estar lá. Talvez eu consiga te encontrar em janeiro. Por isso que eu achei que vocês tinham se conhecido em Salvador, porque eu vi essa foto. Mas é que a foto que você viu, eu tava em Salvador e aí cheguei em Noronha e postei. Entendi. Aí você achou que era Salvador, mas eu já tava em Noronha. Então eu já confundi tudo. E aí eu saí de Salvador e fui pra Noronha, claro que fingindo que eu não tava indo atrás dele. Fiz todo um combinado com o Bruninho, Galhaço. Que a pousada nova dele tinha acabado de inaugurar, ele não tinha conhecido, e como se eu fosse uma correspondente que ia lá ver se a pousada tava tudo bem. Entendi. Então eu tinha toda essa história por trás. Não, então, eu vou pra Noronha dia 10, porque o Bruno, né, inaugurou a pousada, eu preciso ver. Preciso divulgar, ajudar meu amigo. Coitado, né? Ninguém conhece ele. Exato. E aí tinha essa desculpinha, ele foi me buscar no aeroporto, de bug e tal. E você já tava com saudade? Tava com saudadinha, a gente ficou se falando. Acabou que eu não peguei ninguém no Réveillon, porque já tava naquela, né, de falar com ele. E foi muito bom, porque ele foi me buscar no aeroporto, em Noronha, sem mala, sem nada. Ele não forçou nenhuma barra, ele fez certinho, assim, certinho na minha cabeça, né, do que eu espero, porque eu já vou, né, criando todas as barreiras para aquilo não dar certo. E aí eu achei muito bom que ele não forçou nenhuma barra, do tipo, se ele já fosse me buscar com a malinha dele pra já ficar na minha pousada, eu já ia falar, ai, tá querendo saco, demais. já quer se mudar pra cá. Entendi. Então ele fez tudo direitinho, e aí um belo dia ele fez, cara, a gente combinou de fazer dates. Tipo, ele fazer um date pra mim e eu pra ele, porque a gente não teve, né, date. Todas as vezes que a gente se viu, foi aquela vez na casa da prima e tal, a gente já foi pra casa, e o resto foi tudo em casa. A gente tava vivendo um momento pandêmico também. Então era casa, ver TV, transar, ver TV, pede comida, transa, era isso. Era esse ciclo. O que não me parece nada ruim também. Nada ruim. Muitos recordes batidos, vamos transar não sei quantas vezes, aquela loucurinha louca. E aí, eu falei, cara, a gente tem que, né, se conhecer mais. Então eu vou fazer um date. Ele marcou um jantar numa pousada, num lugar que eu não conhecia. E quando a gente tava chegando na pousada, eu achando muito estranho. Eu falava, nossa, que lugar difícil. Reclamando. Que difícil de chegar aqui. Nossa, mas tem que descer essa escada de pedra. Eu falei, nossa, Vitor, que estranho, né? Como é que alguém faz um restaurante tão escondido? Ele, não é? É uma loucura. Acho que por isso que você não conhecia antes. Então, quando eu cheguei, eu estava na Praia do Cachorro com
Isso não tem lá em Noronha, né? Você não faz as coisas na praia e tal. E a única pessoa que mora na Praia do Cachorro é o cachorrinho. É muito bom, eu amo os nomes. Que tem casa lá. Então só ele poderia fazer qualquer coisa ali. Ele armou. O cachorrinho é um ser humano. É uma pessoa, tá, gente? Não é um vira-lata caramelo, tá? Vamos deixar isso bem claro. Lá em Noronha tem o Bar do Cachorro, o Forró do Cachorro, que é um lugar super famoso. Nunca fui pra Noronha. E o cachorro tem filhos, né? E o filho dele é o cachorrinho. Eu quero pedir desculpa, inclusive, pro cachorrinho, porque eu não lembro nem o nome próprio dele, é só o apelido. E eu e o Vitor, junto com o cachorrinho, armaram esse luau. Então era um luau, o cachorrinho fez um peixe na casa dele, de repente vem de cachorrinho, dá o peixe pra gente, a gente deitado numa canga, uma fogueira. Gente. E estrelas, e é uma praia particular, tipo, lindo, romântico, e ele me pede em namoro ali. Aí, e você... Não aceitei. Não aceitou. Ô, gente, olha que horror. O Brasil agora inteiro pensando, umas com tanto. Você acredita? Mas assim, não é que eu não aceitei. Aí você falou, não, vamos se conhecer um pouquinho melhor. Exato. E tinha uma coisa muito importante que aconteceu no dia seguinte. Os meus melhores amigos iam chegar. Então, o Vitor era um cara que, né, eu sabia da família já, por causa da prima, que é minha amiga e tal. Mas você quer aquele aval também de algumas pessoas da sua parte, sabe? Eu não tava ali com ninguém do meu lado. E ali no dia seguinte ia chegar o Bruno, o Léo, meu afilhado, pessoas que, cara, é importante pra mim que elas gostem também desse cara. E aí eles gostam hoje mais do Vitor do que de mim. Aí você falou, você tem um teste amanhã. Que eles gostam mais do Vitor do que de mim hoje em dia. Então não que eu tenha dado um não pra ele de cara, assim, falando... Não sei. Eu falei, eu sinto que a gente vai rolar. Namorar e tal, mas... eu me arrependo um pouco de não ter aceitado o namoro nesse dia. E ele ficou triste? Ele deu uma... Cara, não, triste... Acredito que ele ficou um pouco frustrado, né? Mas não é que eu não aceitei e a gente não dormiu junto e no dia seguinte a gente não tava junto. Não, tudo continuou como tava antes. E aí, depois, eu que... Você que falou, agora eu quero. Exato. Eu que fui atrás. Quanto tempo depois? Uns 4 dias. Por que o Vitor foi o grande escolhido? Porque você nunca casou, né? Eu nunca casei. Já tinha morado junto antes. Eu acho que ele foi o grande escolhido justamente porque eu não parei pra pensar que era uma escolha. Sabe? Eu acho que tudo foi muito naturalmente acontecendo. E a gente tava vivendo um momento pandêmico e eu achava mesmo que o mundo ia acabar, tá? Em algum lugar, tipo, eu vendi imóveis, eu entrei numa... Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, não, vamos vender, não preciso de tanto apartamento assim no Rio de Janeiro, vou ficar só com um, sabe, eu fiz manobras. Em algum lugar em mim, eu achava que o mundo ia acabar. Então, eu acho que ele foi a escolha justamente porque foi um momento onde eu me despi de qualquer tipo de controle. De personagem, de controle. De tudo. Se eu tiver que ser 100% eu, quem eu quero do meu lado? E aí foi isso que eu fiz, eu não escondia nada. Nenhuma carta não tava na mesa. Você levou ele até na colonoscopia, que você me contou, gente. Quando leva um namorado na colonoscopia, você tá entendendo? Não tem mais o que esconder. Nenhuma carta tava escondida. Eu não tinha um super trunfo. Eu tava com todas as cartas. Eu tava sendo o mais eu possível, assim. Porque eu achava que eu não tava controlando nada. Então, acho vai acabar mesmo esse negócio aqui? Exato. Então, pra mim, eu acho que o mais bonito é isso, assim. Eu conheci ele me conheceu num... Desarmados, completamente desarmados. Sem jogo, sem... Que legal. Então, é por isso, eu acho que é a grande escolha. Qual